Boa noite, pessoal. Hoje nós teremos nossa última aula de probabilidade e estatística, tá? Eu vou iniciar aqui mostrando a sala no AVA, vou repassar a data das avaliações com vocês, tá bom? Sintam-se à vontade para abrir a câmera, isso aumenta a nossa interação. Se tiverem dúvidas, podem enviar no chat ou levantar a mãozinha aqui do Google Meet para estar fazendo a pergunta utilizando o microfone. Então, compartilhar aqui. Eu estou olhando para uma sala de probabilidade estatística, né, de Guarantã do Norte, mas as outras salas têm a mesma configuração, tá bom? Então, repassando aqui as datas das avaliações com vocês, a atividade avaliativa da unidade 1 fecha terça-feira, dia 18 de novembro, às 23 horas e 59 minutos. Da unidade 2, a atividade avaliativa fecha no mesmo dia, no mesmo horário. Da unidade 3 também, fecha no dia 18 de novembro, às 23 horas e 59 minutos. E da unidade 4, a mesma coisa, tá bom? Fecha terça-feira, dia 18 de novembro, às 23 horas e 59 minutos. Aí vocês têm uma avaliação regular. Essa avaliação regular vai abrir na terça-feira, dia 18 de novembro, às 0 horas, né? E vai fechar no mesmo dia 18 de novembro, às 23 horas e 59 minutos. Aí depois, vocês vão ter uma avaliação de recuperação lá no final, depois do seminário integrador, tá bom? Então, essa data aqui, ela provavelmente vai ser mudada, tá bom? Mas fiquem atentos aí a essas datas aqui, tá bom? Qualquer dúvida aí é só perguntar, pessoal, para mim ou para os professores co-ministrante, tá bom? Beleza. Vou compartilhar então o material com vocês. Ok, o material está aparecendo. Então, hoje a gente vai falar aí na unidade 4, teste de hipótese com amostra, vai ser o capítulo 7, e correlação e regressão, capítulo 8. Se vocês forem olhar no livro texto, correlação e regressão é o capítulo 9 lá do livro texto, tá bom? Então, vou descer aqui na página 66. Ok, teste de hipótese com uma amostra e correlação e regressão. Então, capítulo 7, teste de hipótese com uma amostra. Pessoal, vamos lá. Aqui, já falei para vocês nas outras aulas, nas 3 aulas anteriores, que é sempre importante vocês estarem olhando o livro texto, né? Porque lá o material está completo. Aqui é um resumão, né? Para tentar mostrar os pontos mais importantes, para os pontos que eu julgo ser mais importantes, né? Agora, aqui no capítulo 7, pessoal, a gente vai começar, vamos dizer assim, do começo dele e vamos até o teste de hipótese com uma amostra conhecendo o desvio padrão. Se vocês forem no livro, vai ter lá, por exemplo, sem conhecer o desvio padrão. Tem mais coisa, tá bom? Que eu quero dizer que aqui eu vou pegar mais do início, tá? Não vou ir pontuando um monte de teste, tá bom? Vou pontuar porque é um processo de 8 passos, depois o outro é um processo de 8 passos, mas daí já é uma ideia bem parecida. Então, vou fazer um em detalhes com vocês, e os outros vocês terão condição de estar fazendo, tá bom? Então, lembrem, é importante fazer a leitura, né, do material lá no ABA ou do livro texto. Se tiver tempo, olhe o livro texto, porque está completo, tá bom? Tendo dúvidas, podem ficar à vontade para fazer perguntas. E depois a gente passa para o conteúdo do capítulo 8 aqui, né, que é referente ao capítulo 9 lá do livro texto. Então, vamos lá. Teste de hipótese com memória. Então, teste, deixa eu pegar aqui.
Então, teste de hipótese é um processo que utiliza estatísticas amostrais para verificar a validade de uma afirmação sobre o valor de um parâmetro populacional. Uma estatística, uma hipótese estatística é uma afirmação referente ao parâmetro da população. Então, para realizar o teste, é necessário formular um par de hipóteses, uma que representa a afirmação e a outra seu complemento. Qualquer uma das duas pode representar a afirmação original. Então, por exemplo, aqui, pessoal, vocês querem, vamos falar a média populacional mi e pega a média de uma amostra x barra. Então, vocês vão tentar utilizar x barra para verificar alguma afirmação, por exemplo, sobre mi. Tá? Então, vamos olhar esses par de hipóteses aqui. Então, a hipótese nula, a gente vai denotar por H0, é uma hipótese estatística que contém uma afirmação de igualdade, tal como maior, menor igual, igual, maior igual. Tá? Já a hipótese alternativa é o complemento da hipótese nula. É uma afirmação que é aceita como verdadeira se H0 for falso e contém uma declaração de desigualdade estrita, tal como menor que, diferente e maior que. Tá bom. Pessoal, isso aqui vocês também vão encontrar isso, se vocês forem pesquisar na internet, como H1, tá bom? Então, assim, se você, por exemplo, né, como eu falei, está trabalhando com a média, e ela é menor ou igual que um número, tá? Isso aqui é para H0, como H é o complementar, então vai ser Mi maior que K, tá? Se H0 por Mi maior, é diferente, é maior ou igual que K, então H é complementar. Então, Mi menor que K. Se H0 for, né, de forma que Mi é igual a K, então HA, que é o complementar, vai ter que ser Mi diferente de K. Tá? Isso aqui está aqui embaixo, bem explicadinho para vocês. Então, olha aqui. Por exemplo, se a afirmação envolve um valor K e o parâmetro populacional Mi, então alguns pares possíveis de hipótese nula e alternativa são hipótese nula na esquerda, hipótese alternativa na direita. Então, hipótese nula, Mi menor ou igual a K, então a hipótese alternativa Mi maior que K. Hipótese nula, Mi maior ou igual a K, a hipótese alternativa Mi menor que K. Hipótese nula, Mi igual a K, então a hipótese alternativa, né, como é o complementar, tem que ser Mi diferente de K. Pessoal, aqui, independente de qual dos três pares de hipótese seja utilizado, sempre se parte da suposição que Mi é igual a K. E se analisa a distribuição amostral da estatística x barra, assumindo que a hipótese nula é verdadeira, tá bom? Então, vamos cuidando com isso aqui. Hipótese nula, verdadeira. Pessoal, qualquer coisa vocês chamam aí, tá bom? Então, pessoal, ao realizar um teste de hipótese, você tem que tomar uma de duas decisões. Ou você aceita, ou você rejeita a hipótese nula, ou você não rejeita a hipótese nula, tá bom? Veja que não rejeitar a hipótese nula não quer dizer que você está aceitando ela, é só que você não tem dados suficientes para rejeitar ela, tá? Então, ó, ao rejeitar um teste de hipótese, você deve tomar uma entre duas decisões. Rejeita a hipótese nula ou não rejeita a hipótese nula. Como a decisão rejeitar ou não rejeitar H0 é baseada em uma amostra e não na população inteira, é possível aceitar que existe a possibilidade de cometer um erro. Existem duas situações, tá bom? Então, não rejeitar a hipótese nula não quer dizer que você aceita, quer dizer que você não tem dados suficientes para rejeitar. Então, pode ser que mudando a amostra, você ia rejeitar, tá? Então, você pode cometer erros aí.
Erro do tipo 1. O erro do tipo 1 é quando a hipótese nula é rejeitada, quando na verdade ela era verdadeira. Então, se ela é verdadeira e você rejeitou, você está cometendo um erro. O erro do tipo 2 ocorre se a hipótese nula não é rejeitada quando ela é falsa. Tá? Se ela é falsa e você não rejeita ela, um erro. Tá? Aqui a gente olha mais para o erro do tipo 1. Tá? Então aqui tem uma tabelinha para deixar bem claras as coisas aí. Se H0 é verdadeira e você não rejeita H0, a decisão é correta. Agora, se H0 é verdadeira e você rejeita H0, está cometendo um erro. A gente chama esse erro de tipo 1. Agora, se H0 é falsa e você rejeita H0, então a decisão correta. Agora, se você não rejeita H0 quando ela é falsa, você está cometendo um erro do tipo 2. Então, dá para colocar essa definição nessa tabela aqui. Então, você rejeitará a hipótese nula quando o valor da estatística amostral for considerado incomum sob a distribuição amostral. Pessoal, isso aqui a gente vai definindo um monte de coisa, depois a gente coloca instruções para fazer o teste de hipótese, e daí a gente faz um exemplo, tá bom? Então, eu vou ir definindo, aí junta tudo e consegue fazer o teste, tá bom? Então, eu falei já de o que é o teste de hipótese, o que é o erro do tipo 1, tipo 2, e assim por diante. A gente vai falando de mais coisas, tá bom? O exemplo vai usar tudo. Então, devido à variação entre amostras, sempre existe a possibilidade de rejeitar a hipótese nula, mesmo quando ela é, na verdade, verdadeira. Isso caracteriza um erro de tipo 1. Então, veja, o erro de tipo 1 é você rejeitar H0 quando ela é verdade. Você não quer cometer esse erro, tá bom? Você não quer cometer esse tipo de erro. Olha o que a gente vai fazer, então. Aqui na segunda linha. Então, você pode reduzir a probabilidade de cometer um erro do tipo 1 escolhendo um nível de significância menor, tá bom? Então, ó, o que é o nível de significância? É a probabilidade máxima de cometer um erro do tipo 1, tá aqui nessa definição. Ó. Em um teste de hipótese, o nível de significância é a probabilidade máxima permitida de cometer um erro do tipo 1. Ele é simbolizado pela letra grega alfa. Então, se eu não quero cometer um erro do tipo 1, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um nível de significância bem baixo. Tipo assim, vou começar do maior para o menor. Eu vou colocar aqui que a probabilidade máxima de cometer um erro do tipo 1 é 10%. Ou que a probabilidade máxima de cometer um erro do tipo 1 é 5%. Ou que a probabilidade máxima de cometer um erro do tipo 1 é 1%, tá bom? Então, tem aqui, ó, os valores mais comumente utilizados para nível de significância são alfa igual a 0,10, né, seria 10%, igual a 0,055%, e alfa igual a 0,01%, tá bom? Quanto menor a alfa, mais rigoroso será o critério para rejeitar a hipótese boa, tá bom? Só para ficar claro, né? Eu falei, mas vou ler aqui com vocês. Então, ao estabelecer um nível de significância pequeno, você está expressando o desejo de que a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, ou seja, de cometer um erro tipo 1, seja reduzida. Então, após definir as hipóteses nula e alternativa e estabelecer o nível de significância, o próximo passo em um teste de hipótese consiste em obter uma amostra aleatória da população e calcular as estatísticas amostrais. Aqui, a gente vai estar olhando, né, para a média populacional e para a média amostral, tá bom? Se vocês forem lá no, no livro, vão ter várias outras, para proporção, aqui é a variância populacional, aqui é a variância amostral, tá bom? Então, deixa eu passar de novo aqui que eu cortei no meio.
Após definir as hipóteses nula e alternativa e estabelecer o nível de significância, o próximo passo em um teste de hipótese consiste em obter uma amostra aleatória da população e calcular as estatísticas amostrais relevantes, correspondentes aos parâmetros na hipótese nula. A estatística amostral utilizada recebe o nome de estatística de teste. Tá? Então, tá aí. Então, aqui a gente vai, né, olhar para a média populacional e para a média amostral. Lembrando, pessoal, que a média amostral pode variar de amostra para amostra, tá bom? Porque se você mudou a amostra, você está mudando dados ali, então pode estar mudando a média amostral. Então, sob a suposição de que a hipótese nula é verdadeira, eu já tinha destacado isso lá em cima, né? Calcula-se um valor específico da estatística de teste e este é então transformado em uma estatística de teste padronizada, como z, t, o que quadrado. Então, a gente, né, como eu comentei, né, você nas últimas, como eu comentei, é muito conteúdo, né, então a gente seleciona alguns. A gente trabalhou nas aulas anteriores com z e com t, né? Essa aqui veio da distribuição normal e essa aqui vem da distribuição T. Foi na aula passada, né? Esses aqui, tá bom? Então, você vai consultar as tabelas correspondentes aí, né? A, C ou a T. Essa estatística padronizada é utilizada na tomada de decisão sobre a rejeição ou não da hipótese nula. Então, vou definir mais uma coisa com vocês aqui. Então, pessoal, assim, só para resumir essa caixa de texto aqui, né? A gente quer olhar para a média populacional. Você seleciona uma amostra, olha para a média amostral, essa aqui é a estatística de teste, depois você transforma na estatística de teste padronizada. A gente vai estar utilizando hoje Z. Por quê? Porque no exemplo que a gente vai, o exemplo que a gente vai trabalhar, eu conheço o desvio padrão. Ah, professor, se eu não conhecer desvio padrão, seguindo a ideia do que a gente vai fazer hoje, você utilizaria a T, tá bom? Só que daí você tem que conhecer o desvio padrão amostral. Esse aqui é o populacional e o de baixo é o amostral, tá bom? Ah, professor, por quê? Porque quando a gente trabalha com a Z, a gente tem que conhecer o desvio padrão populacional. Quando eu trabalho com a T, eu tenho que conhecer o desvio. Eu trabalho com a T se eu não conheço o desvio padrão populacional, mas conheço o desvio padrão amostral. Claro que tem mais coisa por trás, se eu estar utilizando eles lá no nosso passo a passo, vai estar bem. Para quem não lembra da aula passada, quem lembra já está claro. Supondo que a hipótese nula, supondo a hipótese nula verdadeira, então um valor P de um teste de hipótese é a probabilidade da estatística amostral assumir um valor tão extremo ou maior que aquele determinado em função dos dados da amostra. Quando o valor P for menor ou igual que o nível de significância, rejeita-se H0. Tá? Então, isso aqui é importante para a gente, porque se P for menor ou igual ao nível de significância que é alfa, a gente vai rejeitar H0. Se P for maior que alfa, então não rejeita-se H0. Vamos olhar aqui no gráfico quem que é o P para nós, tá bom? Tem 3 gráficos aqui, um para cada situação. Então, o valor P de um teste de hipótese depende da natureza do teste. Existem 3 tipos principais de testes: o unilateral esquerdo, o unilateral direito e o bilateral. O que a gente vai fazer hoje é unilateral. Então, vamos olhar. Então, se a hipótese alternativa HA contém um símbolo menor que, então o teste de hipótese é um teste unilateral à esquerda. Se for maior que, é um teste unilateral à direita. Se for diferente, vai ser um teste bilateral. Vamos olhar cada um deles aqui.
Então, deixa eu ver, aumentar mais um pouquinho aqui. Tá aparecendo aí? Tá, acho que tá, né? Então, é um teste unilateral à esquerda. Quem que é o P nesse caso? Ah, sim, claro, só para antes de falar do P. Então, você pode ser alternativa, né? Mi menor que um K. Então, a hipótese nula, Mi maior ou igual a K. Então, P, está aqui nessa caixinha de texto, é a área à esquerda da estatística de teste padronizada. Então, no nosso exemplo que a gente vai trabalhar com Z, aqui seria o Z, tá bom? Aí você usa a tabela da distribuição normal padrão para encontrar essa área aqui. Então, P é a área. Então, você encontrou P, você compara com alfa, menor ou igual, rejeita CH0, tá bom? Se a estatística Se a hipótese alternativa contém um símbolo maior que, então o teste de hipótese é um teste unilateral à direita. Então, se a hipótese alternativa é mi maior que k, a nula tem que ser mi menor ou igual a k. E P é essa área aqui, ó, à direita do Z. Lembrem que eu estou falando do Z para fazer referência ao exemplo que a gente vai fazer hoje, tá bom? Poderia ser outro. Depende aí do teste que a gente, do que a gente está testando, do que a gente tem, tá bom? Depois vai ficar claro que a gente, no exemplo de hoje, vai utilizar que a gente conhece o desvio padrão populacional. Se a hipótese alternativa contém um símbolo diferente de, então o teste de hipótese é um teste bilateral. Um teste bilateral, cada cauda tem uma área de 1 sobre 2p. Lembrem que e aqui tem a mesma quantidade de área. Se a soma tem que dar p, cada um tem que ter a metade de p, tá bom? Ok. Você pode calcular essa aqui, vai dar 1 sobre 2p. Multiplicou por 2, você tem p. Por que eu peguei a da esquerda? Porque quando você vai calcular essa área aqui, por exemplo, utilizando a distribuição binomial padrão, você olha para um Z, você tem a área à esquerda, tá bom? Então, pegar aquele ali vai funcionar certinho. Se pegar esse outro, tem que fazer um pouquinho mais de conta, tá bom? Porque essa área aqui é obtida como 1 menos o que está à esquerda. A área à esquerda. Só para o gráfico, claro. Então, quanto menor for o valor de P em um teste estatístico, maior é a evidência para rejeitar a hipótese nula. Um valor de P muito pequeno indica que o resultado observado seria bastante incomum caso a hipótese nula fosse verdadeira. No entanto, é importante lembrar que mesmo um valor de P muito baixo não constitui... Foi cocô, mano. Foi cocô de rato. Oi? Continuando aqui. No entanto, é importante lembrar que mesmo um valor de P muito baixo não constitui uma prova de que a hipótese nula é falsa. Apenas sugere fortemente que ela provavelmente não é verdadeira. Aqui eu acho que eu já comentei, mas é importante estar relembrando. Não rejeitar a hipótese nula não implica aceitá-la como verdadeira, significa apenas que não há evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula, tá bom? Como eu falei, se você mudar de amostra, pode ser que você rejeite, tá bom? Vai de amostra para amostra. Pode ir de amostra para amostra. Aqui, a gente tem teste de hipótese para média. Sigma conhecido. Então, aqui eu já vou... A gente já vai estar olhando para a estatística padronizada, Z. Z é lá da distribuição normal padrão. Então, aqui já fica bem dentro do que a gente conversou na última aula. Tá bom? Lembrando que aqui em cima, quando eu fiz o desenho, já foi referenciando ela, porque eu já tinha comentado com vocês que a gente vai usar ela. Então, teste de hipótese para a média com desvio padrão conhecido. Depois vocês podem ir no livro, vai ter uma seção para desvio padrão desconhecido. Então, encontrar o valor P em um teste de hipótese. Encontrando o valor P em um teste de hipótese. Então,
A ideia é o que a gente acabou de falar ali em cima. Não tem o desenho, né? Tudo bem. Então, após determinar a estatística de teste e sua correspondente padronizada, então, no nosso caso, né, x barra lá, e daí você padroniza ela para cair em z. Determine a área que representa o valor P, considerando as seguintes situações. Então, para um teste unilateral à esquerda, a gente vai olhar a área aqui, né? Então, para um teste unilateral à esquerda, o valor de P igual à área na cauda esquerda. B, para um teste unilateral à direita, P valor na cauda direita. Então, você vai olhar aqui. E para um teste bilateral, o valor de P igual à área na cauda esquerda mais a área na cauda direita. Mas essa figura aqui é simétrica em relação à média. Então, a gente vai ter que em cada uma das caudas aí vai ter a metade de P. Vai ser a metade de P área. Então, aqui é P sobre 2. Aqui é P sobre 2. É claro que calculando aqui, você multiplica por 2, você tem P. Tá bom? Ou seja, aqui, ó. Então, P igual a 2 vezes a área na cauda da estatística de teste. Tá? Aí você escolhe a cauda que você quer, sugiro que escolha a esquerda. Então, teste Z para uma média Mi, média populacional. Então, o teste Z para uma média Mi é um teste estatístico para uma média populacional. A estatística de teste é a média amostral e a estatística padronizada é Z. Lembrando, a gente tem que fazer essa transformação aqui para trabalhar com a normal padrão. Então, a média amostral menos a média populacional dividido por desvio padrão dividido pela raiz quadrada de n, tá? Aqui você está na estatística de teste padronizada para mim com desvio padrão conhecido. Quando essas condições forem satisfeitas, a amostra é aleatória, pelo menos um dos seguintes requisitos é verdade. A população é normalmente distribuída ou n maior ou igual a 30, tá bom? Lembre lá do teorema do limite central. Lembra que o desvio padrão dividido pela raiz quadrada de n é o erro padrão da média, também denotado por sigma x barra aqui, bom? Aqui no índice, no subíndice. Então, lembre do teorema do limite central. De forma que é tranquila da gente trabalhar com ela, né? Você vai conhecer sigma, e vão ser, o mi é igual ao k, que a gente comentou lá em cima, e o x barra normalmente é dado, tá? Ou é dada a quantidade de dados, ou é dado os dados e você calcula x barra, tá? Então, as instruções, né? Lidando com o valor P em um teste Z para uma média Mi com sigma conhecido. Então, aqui está em palavras, aqui está em símbolos. Então, vocês vão passo a passo. Na hora que eu fizer o exemplo, vocês vão ver passo a passo. Verifique se sigma é conhecido, se a amostra é aleatória e se a população é normalmente distribuída ou ele maior ou igual a 30. Expresse a afirmação verbal e matematicamente. Identifique as hipóteses nula e alternativa. Então, formule H0 e H. Especifique o nível de significância, que é o alfa. Calcule a estatística de teste padronizada. Então, basta fazer a transformação aqui. Encontre a área que corresponde a Z. Utilize a tabela B.4, tá? Do normal padrão. Encontre o valor P. O valor P você vai encontrar. O valor P vai olhar para a área aqui para a área, tá bom? É só, você tem que olhar para um desses casos. Para um teste unilateral esquerdo, o valor de P é a área na cauda esquerda. Para um teste unilateral à direita, o valor de P é igual à área na cauda esquerda, como a gente acabou de falar ali em cima, né? Só que aqui está juntando tudo. E C, para um teste bilateral, o valor de P é igual a 2 vezes a área na cauda da estatística de teste padronizado.
7, tome uma decisão para rejeitar ou não a hipótese nula. Lembra quando que rejeita? A gente falou lá no comecinho. Rejeita se P menor ou igual a alfa, caso contrário, não rejeita H0, ou seja, se P maior que alfa. Aí, 8, interprete a decisão no contexto da afirmação original. Então, vou fazer um exemplo com vocês, passo a passo, para ficar bem claro para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não? Tudo certo? Estão me escutando? Sim, professor, estou escutando normal. Beleza, então. Olha. Então, um exemplo, tá? Tem que ir anotando os dados, tá? Em uma corrida de carros, o pit stop é onde um veículo vai para trocar pneus, abastecer, efetuar reparos e outros ajustes mecânicos. A eficiência de uma equipe que realiza esses ajustes pode afetar o resultado de uma corrida. Uma equipe afirma que seu tempo médio no pit stop para 4 trocas de pneus e abastecimento é menor que 13 segundos. Então, aqui está a afirmação, pessoal. Afirma. Do que? Média, o tempo médio. Então, a gente vai usar a média. Uma amostra aleatória de 32 tempos de pit stop tem uma média amostral de 12,9 segundos. Então, veja, o N vai ser 32 e a média amostral vai ser 12,9. Supondo que o desvio padrão populacional é de 0,19 segundos, há evidências suficientes para concordar com a afirmação para alfa igual a 0,09? Use o valor P, né? Tem outras formas de resolver, mas a gente vai usar o que a gente está vendo aqui para cima, né? Use um valor P. Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, era ver se o desvio padrão era conhecido. Aqui ele é 0,19. A amostra é aleatória, ok. Aí tinha que ver se uma das condições era se n era maior ou igual a 30. Aqui é porque n é 32, tá bom? Olha lá, tá aqui nas instruções. Verifique. Verifique se sigma é conhecido, se a amostra é aleatória, se a população é normalmente distribuída ou n maior ou igual a 30. Tá? Então, no nosso caso, n é 32 maior que 30. Segundo, expresse a afirmação verbal e matematicamente. Identifique as hipóteses nula e a alternativa. A nula é que tem sinal menor ou igual, igual ou maior ou igual, tá bom? E a outra é a alternativa, complementar. Então, vamos lá. Tá, então tem que formar a hipótese nula. Então, olha aqui, ó, uma equipe afirma que seu tempo médio no pit stop para 4 trocas de pneu é menor que 13 segundos. Então, ele está falando que a média é menor que 13. O complementar é mi maior ou igual a 13. Essa aqui tem um sinal maior, um sinal de igualdade, né? Então, essa aqui vai ser a hipótese nula e essa vai ser a hipótese alternativas, tá bom? Estrita aqui, ó. Então, vou escrever aqui embaixo isso. Desejamos testar a seguinte afirmação: o tempo médio no pit stop é menor que 13 segundos. Então, as hipóteses nula e alternativa são. Eu vou olhar primeiro para a alternativa, né? Porque o tempo médio no pit stop é menor que 13 segundos. Está dado aqui, ó. Menor que 13 segundos, a afirmação. Então, H0, a hipótese nula, é o complementar, maior ou igual a 13 segundos, tá bom? 3. Identifique o nível de significância, que é o alfa, é dado lá no enunciado, na última linha. Deixa eu pagar tudo isso. Aí. Alfa 0,01, então, só colocar lá. O nível de significância é alfa igual a 0,01.
4, a estatística de teste padronizada. Aqui. Vamos só fazer a transformação, vamos lá. Z igual x barra menos a média amostral menos a média populacional dividido pelo desvio populacional sobre raiz quadrada de n. Então, x barra é 12,9, mi 13, desvio padrão está aqui, ó, 0,19, está aqui, e nosso n é 32, então a raiz quadrada de 32. Vocês, fazendo a continha no solar, aproximadamente 2,98, menos 2,98. Agora, se vão lá na tabela, B.4, vão encontrar Z igual a menos 2,98, o valor correspondente é 0,0014. Então, né, lá pela tabela B.4, aconteceu, deixa eu ver, aí para outra página. Vocês têm essa área aqui, ó. Então, essa área é o P também. Então, você encontrou a área correspondente a esse Z igual a menos 2,98, a área 0,0014. E também é o P, né? Então, 6. Como este teste é unilateral à esquerda, o valor de P é igual à área à esquerda de Z, que é menos 2, igual a área de Z igual a menos 2,98. Logo, P é 0,014. Aí compara P com alfa. É claro que P é menor que 0,01. Se P é menor do que alfa, o que a gente vai fazer? Vai rejeitar a hipótese nula. Ou seja, estou rejeitando que a média é maior ou igual que 13 segundos. Tá? Então, interpretação. Há evidência suficiente ao nível de significância de 1% para concordar com a afirmação, que a afirmação está na hipótese alternativa, de que o tempo médio no pit stop é menor que 13 segundos. Tá bom? Então, fica aí a... Deixa eu diminuir um pouco aqui. Fica aí o exercício. Vamos dar uma olhada nisso aqui, utilizando o LibreOffice Calc. Deixa eu abrir aqui. Ali eu já trouxe, né, o dado da tabela para vocês, né, mas no geral, fazendo assim no braço, vocês iam lá consultar a tabela, tá? Vamos ver aqui utilizando o programa. Aqui, o enunciado é o mesmo, tá? Então, em uma corrida de carros, o pit stop é onde o veículo vai para trocar pneus, abastecer, efetuar reparos e outros ajustes. A eficiência de uma equipe que realiza esses ajustes pode afetar o resultado de uma corrida. Aí eu já vou marcando aqui conforme forem aparecendo os dados. Uma equipe afirma que seu tempo médio no pit stop para 4 trocas de pneu é menor que 13 segundos. Menor estrito, média alternativa, 13, maior ou igual, vai ficar com a média alternativa, não, hipótese alternativa, e a outra hipótese nula, A e H0, né? Uma amostra aleatória de 32 tempos de pit stop, então ele é 32, né? Tem uma média amostral de 12,9 segundos. Então, N é 32, média amostral 12,9. Suponha que o desvio padrão populacional é de suponha que o desvio padrão populacional é de 0,19 segundos. Então, 0,19. Há evidências suficientes para concordar com a afirmação para alfa igual a 0,01? Então, vou aqui, vou colocar alfa igual a 0,01. O que eu preciso fazer?
eu preciso encontrar Z e depois comparar com P. Lembrando que P vai ser a área, nesse caso aqui, à esquerda, essa área que nem a gente tinha antes lá. Então, Z está aqui a fórmula, vou fazer aqui com vocês. Então, igual, abre parênteses, vamos olhar para o numerador. X barra está aqui na média, vai ser o 13, né? Não, desculpa. Vai ser o 12,9, média amostral. Então, igual, abre parênteses, média amostral, menos média populacional, que a gente vai usar, né, o 13, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, desvio padrão 0,19, dividido por raiz quadrada de n é 32. Fecha parênteses. Tá aí o valor de Z é menos 2,98, mesmo que deu lá, no material. P. P é a área acumulada, né, à esquerda de Z igual a menos 2,98. A área sobre o gráfico aqui. Tá? Aí, aqui, não precisa consultar a tabela, o programa fornece para a gente direto isso. Basta colocar aqui, né, igual dist.norm, distribuição normal, vou colocar um P de padrão, abro parênteses e já coloco o valor de Z. Z está aqui, menos 2,98, igual. Está aqui a área, 0,00145. Lá no nosso material está 0,0014, tá bom? Tá bom. Não vou esconder aqui, né? Senão ele vai acabar arredondando aí. Então, compara P com alfa. Então, olhando aqui P e olhando alfa, claramente P é menor do que alfa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai rejeitar H0, tá bom? Então, aqui você não precisa fazer uso da tabela, né? O LibreOffice Calc aí já determina o Z para a gente. Desculpa, determina a área, né, para a gente, tá bom? Calculei o Z, joguei na função ali, ele determina a área à esquerda de área acumulada, né? À esquerda de Z igual a menos 2,98 para a gente, tá bom? Então, tá aí, ó, como fazer com o programa. Como fazer no braço e como fazer com o programa, tá bom? Dúvidas, pessoal? Perguntas, comentários? Pessoal, é interessante fazer mais exemplos, né? Aqui a gente fez com um teste unilateral à esquerda. É interessante fazer para um unilateral à direita também e para um bilateral. É interessante fazer, né, quando você também não conhece o desvio padrão populacional. Então, assim, tem outros exemplos que vocês podem estar fazendo aí para enriquecer o aprendizado de vocês, tá bom? A aprendizagem de vocês. Dúvidas, perguntas, comentários? Senão aqui a gente vai passar para o próximo conteúdo. Não? Vamos fazer uma pausa, pessoal, até 19h55, e daí a gente volta, beleza? Vou pegar uma água aqui. Valeu. Espero vocês depois do intervalo, tá?
Voltei, pessoal. Deixa eu fechar aqui e abrir outro. Então, beleza, pessoal. Aqui, conteúdo referente ao último capítulo do livro-texto, né? Que é capítulo 8, mas se fosse olhar lá no livro-texto, seria o capítulo 9, tá bom? A gente vai falar de correlação e regressão. Então, tudo aqui é legal, tá bom, pessoal? Então, assim, ele vai bem, tá? Algumas coisas vocês já devem estar acostumados, né? Por exemplo, o gráfico de dispersão, né? A gente já comentou lá na primeira aula. Tá? Então, vamos lá. Vamos, tendo dúvidas, podem falar. Só para confirmar, estão me escutando? Sim, não? Sim, professor, estou escutando bem. Beleza, pessoal. Então, capítulo 8, correlação e regressão. Então, o que é uma correlação? Uma correlação é uma relação entre duas variáveis. Os dados podem ser representados por pares ordenados, né, que x e y, em que x representa a variável independente ou explanatória e y a variável dependente ou resposta. O gráfico dos pares ordenados, né, x e y é denominado diagrama de dispersão, qual pode ser utilizado para verificar a existência de uma correlação linear, ou seja, uma linha reta entre as duas variáveis. Então, aqui parece que tem uma correlação linear, né? Porque dados podem ser aproximados, né, por uma reta. Só que aqui a correlação linear ela é decrescente. Por quê? Porque à medida que o x, deixa eu fazer assim, à medida que o x cresce, o y decresce, tá bom? Por exemplo, se você pegar esse aqui, o valor de x é pequeno e o de y é grande. Já se você vir para cá, o valor de x aumentou e o do y diminuiu. Aqui é uma relação linear positiva, porque à medida que o x cresce, o y também cresce, tá bom? Então, se pegar, por exemplo, esse aqui, você tem o x, você tem o y, se você já vir para cá, você tem um x maior e um y maior também, tá bom? Então, tudo indica que tem uma relação, uma correlação linear aqui, né? Aqui não tem, né, uma relação, não há uma correlação, não existe uma relação entre as variáveis. Aqui, né, relação entre as variáveis. Já que tem uma relação, mas ela não é linear, tá? Então não faz parte do nosso estudo. Pessoal, não existir relação linear entre as variáveis não quer dizer que não existe relação nenhuma, tá bom? Por exemplo, aqui no item D, não tem relação linear, tá bom? Aí, claro, né, você tem os dados, você precisa saber dizer se existe uma relação, uma correlação linear, se existe uma relação entre as variáveis, né, do nosso ponto de vista aqui, né? Relação. Cadê? Lá no de baixo. Se é linear. Tá? Veja, a gente vai utilizar esse coeficiente aqui em uma tabela para falar se tem a correlação, né? Cadê? Tá aqui. Tabela B.11. Tá? Então, a gente vai olhar para o valor de R, vai olhar para a tabela para falar se R é significativo. Tá? Então, vamos com um pouquinho mais de calma. O coeficiente
de correlação é uma medida de força e da direção de uma relação linear entre duas variáveis. Utilizamos a letra R para denotar o coeficiente de correlação amostral. Uma fórmula para R é essa fórmula aqui, em que N representa o número de pares de dados. O coeficiente de correlação populacional é representado pela letra grega ρ. Pessoal, essa fórmula para R aqui, eu não aconselho vocês a estarem jogando todos os valores juntos aqui e calculando, tá bom? Eu aconselho fazer separadamente. Quando você olha aqui para a fórmula, você fala, tem que pegar todos os x e somar eles. Eu tenho que pegar todos os y e somar eles. Tem que fazer o produto de x por y e depois somar eles, tá bom? Aqui tem que pegar todos os x, elevar ao quadrado e depois somar eles. Aqui, pegar todos os y, elevar ao quadrado e depois somar eles, tá bom? Aí aqui, ó, é tranquilo, por quê? Porque você já calculou aqui em cima a soma dos x, aqui embaixo basta pegar essa soma e elevar ao quadrado. Aqui também, você já calculou a soma dos y, no numerador aqui que ele aparece, ó, é só elevar ao quadrado. Então, vocês olham para essa fórmula e vocês falam, beleza, eu vou calcular tudo separadamente, depois eu só monto, né? Porque pensa se o n for grande, você quiser jogar tudo ali dentro, vai somando, isso daí fica grande, né? Então, vamos lá. O coeficiente de correlação pode variar entre -1 e 1. É importante ressaltar que valores próximos de zero não implicam necessariamente na existência de qualquer relação entre as variáveis x e y. Significa apenas que não há relação linear, como eu tinha comentado. Então, aqui as instruções calculando o coeficiente de correlação linear em palavras e símbolos. Então, basicamente o que eu acabei de comentar com vocês. Encontre a soma dos valores de x, está aqui. Encontre a soma dos valores de y, está aqui em cima. Multiplique cada valor de x pelo correspondente valor de y e encontre a soma. Está aqui. Eleve ao quadrado cada valor de x e encontre a soma. Está aqui. Eleve ao quadrado cada valor de y e encontre a soma. Está aqui. Aí, né, use essas 5 somas para calcular o coeficiente de correlação. Então, acho que já ficou claro, né? Mas, esse é esse, esse é esse, esse é esse, esse é esse é esse. Isso aqui é calculado utilizando esse. Basta pegar ele e levar ao quadrado. Esse aqui é calculado utilizando esse. Basta pegar ele e elevar ao quadrado, tá bom? Então, depois que você já fez passo 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, é só montar. Então, ali você calculou R, né? Mas ainda precisamos decidir se existe se a gente vai aceitar a relação, a correlação ou não, tá bom? Vamos olhar aqui. Aqui. Para determinar se o coeficiente de correlação amostral R é significativo, podemos consultar o valor crítico na tabela B.11 disponível no apêndice B do livro texto. No estudo de correlação, a pequena porcentagem de vezes em que se decide que a correlação é significativa quando na realidade ela não é chamado de nível de significância. Esse nível é normalmente estabelecido como alfa 0,01, alfa 0,05. Se o valor absoluto de R for maior que o valor crítico, então, né, há evidência suficiente para concluir que a relação é significativa. Caso contrário, não há evidência suficiente para sustentar essa afirmação, tá bom? Então, você vai ter que olhar lá na tabela B.11 os valores críticos e comparar com o valor absoluto de R, tá bom? Então, só para lembrar, né, caso alguém não lembre,
Se f for 0,5, então o valor absoluto de R é igual ao valor absoluto de 0,5, que é 0,5. Se R for menos 0,5, então o valor absoluto de R é igual ao valor absoluto de menos 0,5, que é 0,5 também, tá bom? No nosso exemplo, eu acho que R vai dar positivo, né? Mas se for der negativo, vocês não esqueçam aí que tem que considerar o valor absoluto dele. Então, instruções. Em palavras e em símbolos. Determine o número de pares de dados na amostra. É o N. Especifique o nível de significância. É o alfa. Encontre o valor crítico. Usa a tabela B.11 do apêndice B. Decida se a correlação é significativa, tá bom? Se um valor absoluto de R é maior que o valor crítico, então a correlação é significativa. Caso contrário, não há evidência suficiente para concluir que a correlação é significativa, tá bom? Interprete a decisão no contexto da afirmação original. Então, para isso, a gente já tem que ter um valor de R. Então, você tem que fazer o que está nessas instruções aqui de cima, caso não seja dado o valor de R, tá bom? No nosso exemplo não vai ser dado, então tem que fazer isso. Beleza, a gente vai fazer um exemplo completo com tudo, tá? Então, após verificar que a correlação linear entre duas variáveis é significativa, o próximo passo consiste em determinar a equação da reta que melhor representa os dados. Essa reta é denominada reta de regressão e sua equação pode ser utilizada para estimar os valores da variável y a partir de um dado valor de x. Veja o seguinte, né? Aqui, por exemplo. Você não consegue uma reta que passa por cima de todos os dados. Por exemplo, se eu quisesse uma reta que passa por cima desse e desse. E, claramente, esse vai ficar de fora, esse vai ficar de fora, outros vão ficar de fora, tá bom? Da reta. Tá bom? Então, qual que é a ideia da reta de regressão, né? É você conseguir uma reta aqui que melhor representa os dados. Tá? Não quer dizer que vai passar por cima de todos os pontinhos aqui, tá bom? Talvez seja até assim, tá? Não tem necessidade. Estou falando para você, né? Não, eu não sei se vai passar, por exemplo, por cima desse, ou por cima desse, ou por cima desse, tá bom? Eu não sei. Tem que determinar daí a equação dessa reta, né? A gente vai ver isso. Então, reta que melhor representa os dados. Então, aqui, pessoal, suponha que você tem. Deixa eu pintar aqui de vermelho. Seus pares ordenados dão esses pontinhos aqui quando você plota eles. Então, em vermelho. Qual é a melhor reta qual é a reta que melhor representa esses dados? É essa. Veja que não está passando por cima dos pontinhos em vermelho. Tá? Mas para esse x aqui, x1, você tem esse y1 aqui, e você tem esse y1 chapéu aqui. Tá? Que está na reta o parzinho x1, y1 chapéu. Então, você criou uma distância aqui entre o valor observado y1. Deixa eu tomar cuidado aqui. Tá. Isso. Entre o valor observado e o valor
previsto. Para você ter a reta que melhor representa esses dados, que passa mais ponto, mais próximo desses pontos, né? Porque a gente quer que passe o mais próximo possível desses pontos. O que eu preciso fazer? Eu preciso que essas distâncias aqui sejam mínimas. Tá? E assim por diante. Então, veja. O valor observado aqui, menos o valor previsto, deixa eu tomar cuidado, né? Que o valor observado é no eixo Y. O valor observado y1 menos o valor previsto dá D1. Esse D1 é negativo. D2 é negativo. Já D3 ele é positivo. D4 é positivo. D5 é negativo. E assim por diante, tá? Então, para eu falar em distância, já que aqui eu tenho números que podem ser negativos, a gente vai minimizar essas distâncias. Só que eu não vou olhar para elas, eu vou olhar para elas ao quadrado, porque daí eu tenho certeza que todo mundo é maior ou igual a zero. Por que maior ou igual a zero, né? Por que não maior ou menor, né? Por que não maior, já que aqui é todo mundo diferente de zero? Você pode ter o caso onde você vai ter, por exemplo, aqui, o pontinho vermelho coincidindo com o pontinho em azul, tá bom? Ou seja, o valor previsto, o valor observado e o valor previsto estão ambos sobre a. Desculpa. Quando você olha. Aqui vou usar x6. Quando você olha para o x6, deixa eu ver se aqui não tem um pontilhado. Tem. Tá. Você vai ter que o y6 é igual ao y6 chapéu. Bom, aqui, não sei se ficou claro, mas estou diferenciando, né, os pontos que estão sobre a reta da forma y chapéu. Tá? Aqui você teria a equação, por exemplo, mx mais b. Para cada valor de x, você obtém o y chapéu. Então, aqui o d6 seria y6 menos y6 chapéu, zero. Tá? Então, o que eu quero aqui, pessoal, é minimizar essas distâncias. Como pode ter valores negativos, eu vou minimizar elas ao quadrado. Então, eu somo todas elas ao quadrado e vou minimizar isso, tá bom? Se quiser saber em detalhes isso daqui, você pode estar consultando o material no ABA ou o livro texto, tá bom? Aqui é só a ideia, né, de como obter a reta que melhor representa os dados. Tá? Tá bom. Aí a pergunta é, como que eu determino a equação dessa reta? Para determinar a equação da reta, né, y chapéu igual a um mx mais b, eu preciso determinar o m e o b. Aí a gente tem as fórmulas para determinar m e b. Eu vou falar, está aqui nessa definição. Ó, a equação da reta de regressão para uma variável independente x e uma variável independente y é dada por y chapéu igual a mx mais b, em que y chapéu representa o valor estimado de y para um valor dado de x, em que y chapéu representa o valor estimado de y para um valor dado de x. Então, y chapéu representa o valor estimado. Esse aqui, ó, que está sobre a reta. Os coeficientes da equação inclinação e intercepto B são calculados pelas expressões. Então, o M é calculado utilizando essa igualdade. Vejam que, quando você calculou R,
se você precisar calcular R, você já calculou isso, 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 você conhece N, você conhece N, tá bom? Então, calcular o M, depois que você calculou R, tranquilo, tá bom? Dá trabalhinho um pouquinho para calcular R, mas depois, tranquilo. Aqui, B, y barra, a média dos valores de y, menos m, a média dos valores de x. Você já calculou m, tá aqui do ladinho, calcula as médias aí, tá? Então, y barra é a soma dos valores de y dividido por n, x barra é a soma dos valores de x dividido por n. Veja que, novamente, você já calculou essa soma, e você já calculou essa soma, o m você já calculou aqui do lado, só fazendo as substituições diretas. Tá? Então, é tranquilo de calcular MB se você calculou R e deixou tudo anotadinho, tá bom? Então, aqui, só para ficar claro, né, em que y barra é a média dos valores de y, x barra é a média dos valores de x, n é o número de pares ordenados. Observe que a reta de regressão sempre passa pelo ponto médio x barra, y barra. Por quê, pessoal? Olha aqui. Daqui, isola o y barra. O y barra é igual a mx barra mais b. Está falando que quando você pegar essa equação aqui e substituir x barra aqui, o que aparece do lado esquerdo, pela igualdade de cima, tem que ser o y barra, tá bom? Então, quando você usar x barra aqui, aqui vai aparecer y barra, tá? Beleza, pessoal. Então, é só usar as fórmulas, é bem tranquilo, tá? Então, para estimar valores da variável y, basta substituir um valor de x na equação dada na equação da reta de regressão. O resultado será um y no chapéu, o valor previsto de y. Por que está falando isso daqui, pessoal? Olha aqui. Está falando o seguinte. Aqui, vocês têm um x1, y1, x2, y2, ter feito de outra cor, né? Ficou muito pertinho. x2, y2, x3, y3, e assim por diante, tá bom? Vejam, mas você daí obteve uma reta, né? A reta que melhor representa esses dados. Aí eu pergunto para vocês, será que se eu pegar um x aqui, eu consigo um valor para y, né? Consegue. É um valor que nem está aqui embaixo. Ó. Você terá o valor previsto para y. Tá? Qual que é esse valor? O que cai na reta. Ó. Então, você vai lá, vou chamar aqui de y', só para ficar mais fácil a gente conversar, né? Desculpa, x'. Então, você tem y no chapéu igual a mx mais b. Quando você substitui por esse aqui, você vai obter um novo y no chapéu, né, o mx' aqui mais b. Quem que é? Esse que está aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse y no chapéu aqui. Então, você tem esse parzinho aqui. Esse aqui é o valor previsto de y. Isso serve, pessoal, para estimar alguns valores de y. Você usa um valor de x para estimar um valor de y.
Pode ser feito isso para valores que estão entre aqui, por exemplo, esse aqui e o último. Aqui está DI, pessoal, vou desconsiderar ele. Vou até que D5, tá bom? Então seria X5. Pode ser feito para valores que estão aqui. Ou para valores próximos, tá bom? Maior ou menor. Para valores que estão muito longe, a previsão não fica muito legal daí, tá bom? Ah, por exemplo, vocês poderiam ter um exemplo assim, né, que vai dando a emissão de gás carbônico, né, por exemplo, vamos lá, 2010, 2013, 2016, 2019, 2022 e 2025. Tá? De 3 em 3 anos, né? 2010, 2013. Então, você daí tem os pares, né? O 2010 é a emissão de gás carbônico lá no país. 2013 é a emissão de gás carbônico. 2015 é a emissão de gás carbônico. Desculpa. 2010, emissão de gás carbônico. 2013, emissão de gás carbônico. 2016, emissão de gás carbônico no país, né? Sempre no mesmo país. 2019, emissão de gás carbônico. 2022, emissão de gás carbônico. 2025, emissão de gás carbônico. Aí alguém te pergunta, mas qual que é a previsão? Quanto de gás carbônico foi emitido em 2023? Você fala, eu não sei, não está na tabela. Aí você pode, né, utilizar esses dados, ver, calcular o coeficiente de correlação amostral, ver se ele é significativo. Se ele for significativo, você constrói a equação de regressão, a reta de regressão, a reta, tá bom? Eu falei equação, é reta, né? Reta de regressão. Construindo a reta de regressão, você pode jogar nela, né, o x igual a 2000, acho que falei 2023, né? Jogar igual a 2023, você vai ter um valor previsto, né, um valor estimado para y, tá? Claro que esse valor pode não ser o valor de emissão, mas a ideia é que ele esteja próximo da quantidade de emissão que foi lá no ano de 2023, né, que esse país emitiu de CO2 em 2023, tá bom? Então, sem conhecer os dados de todos os anos, você pode, né, dar uma estimativa aí para a emissão do CO, do gás carbônico do país de 2023, tá bom? Então, olha lá, deixa eu apagar aqui. Estimar, tá bom? Valores da variável x. Então, você, como eu falei, vai estar estimando qual que foi a produção de CO2 em 2023. Lembrando que você conhece de 2010, 2013, 16, 19, 22 e 25. Você pode estimar de 2023, 2024, né? Aí você vai falar, poderia estimar de 2026, de 2009? Pode, tá, pessoal? Desde que sejam valores próximos. O ideal seria estimar, assim, o melhor seria estimar entre 2010 e 2025, tá bom? Mas para valores próximos, um pouquinho menor, um pouquinho maior, ok, né? Não pode estar, por exemplo, querendo estimar a produção de gás carbônico em 2000, em 1990, tá bom? Ou falando, que em 2050 vai estar assim, tá bom? Pode ser que mude algumas coisas. Então, vamos ver um exemplo, então, onde a gente fala sobre tudo isso daí. Então, ó, o número de horas que 9 estudantes passaram estudando para um teste e suas respectivas pontuações estão na tabela abaixo. Então, horas de estudo, pontuação no teste. Então,
não estudou nenhuma hora, 40, estudou 2 horas e 51 e assim por diante. Faça o que te pede. Calcule o coeficiente de correlação amostral. Verifique se o coeficiente de correlação amostral R é significativo. Use álgebra 0,05. Encontre a equação da reta de regressão para os dados da tabela. Construa um diagrama de dispersão que os dados da tabela represente a reta de regressão. Isso aqui foi adaptado no nosso livro-texto aí. Então, pessoal, vamos lá. Aqui está o x, né? Já está aqui, né? X, y. Ele é quanto? Vamos olhar quantos pares eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele é 9. Agora eu vou usar o passo a passo lá. Vou calcular a soma dos x, depois a soma dos y, depois a soma do xy, depois a soma dos x todos ao quadrado, eleva ao quadrado e depois soma todo mundo, eleva os y ao quadrado e depois soma todos, tá bom? Aqui, pessoal, eu vou apresentar a resposta para vocês, né, mas basta pegar uma calculadora e fazer conta, ou um programa como o Excel ou o LibreOffice Calc. Depois eu vou no LibreOffice Calc e confirmo com vocês isso daí, tá? Quem quiser anotar o que a gente vai estar vendo aqui agora, fica à vontade para anotar para depois conferir. Então, o A. Calcular o coeficiente de correlação amostral R. Beleza. Então, como eu falei, encontra a soma dos valores de x. Então, você vai vir aqui e vai somar quem? 0 mais 2, mais 4, mais 5, mais 5, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8. Isso vai dar 42. Soma dos elementos de y. Você vem aqui, você soma 40 mais 51, mais 64, mais 69, mais 73, mais 75, mais 93, mais 90, mais 95. Vai dar 650. Depois você multiplica o x por y e soma o x pelo seu correspondente y, né? Pelo y correspondente. Então, 0 vezes 40, 2 vezes 51, 4 vezes 64, até o último 8 vezes 95. Aí você soma tudo. Isso vai dar 3.391. Depois você leva cada um aqui ao quadrado. Deixa eu apagar. Olhando só para o x agora. Você leva cada um ao quadrado. E soma eles. Depois você faz a mesma coisa para os y, tá bom? Para aproveitar que a gente está aqui. Então, a soma dos de cima, tá aqui. 244. A soma dos y, 49.786. É pronto, só jogar na fórmula. Tá? Então, use essas 5 somas para calcular o coeficiente de correlação. Tá aqui. Então, esse foi calculado no item 1, esse no item 2, esse no 3, esse no 4, esse no 5. Aí aqui é o que foi calculado no item 1 ao quadrado, no item 2 ao quadrado, o n vocês não podem esquecer que é 9. Pronto, só fazer a substituição, calcular a raiz quadrada, né, calcular tudo aí, vai chegar em 0,968. Isso está muito próximo de 1, né, pessoal? Então, está sugerindo para a gente que tem uma correlação linear, tá bom? No LibreOffice Calc, a gente vai utilizar esse comando aqui. Tá, então, para determinar o coeficiente da correlação amostral, tá? Basta os dados, não precisa ficar calculando tudo. Então, B, é para verificar se a correlação é significativa, não é? Verifique se o coeficiente de correlação é significativo.
use alfa igual a 0,05. Então, tem que usar a tabela. Aqui tem um pedacinho da tabela. O N é 9. O N eu vou olhar aqui nessa coluna. E os alfa eu vou olhar aqui, ó. Tá bom? Vou colocar assim, vai ficar um pouquinho melhor. No nosso caso, a gente quer alfa igual a 0,05. Tá? E o N é 9. Então, vai dar esse 0,666. Esse é o valor crítico. Esse aqui, né? Tá bom? 0,666. Aí eu comparo. O valor absoluto de R é maior que o valor crítico? Sim, né? Porque, sim, né? Olhei N igual a 9 e alfa igual a 0,05. O R deu 0,968 e isso é maior que o valor crítico. Então, como o valor absoluto de R é maior que o valor crítico, então o coeficiente de correlação amostral é significativo. Já que é significativo, a gente pode determinar a equação de regressão. O que pede no C? Encontre a equação da reta de regressão para os dados da tabela. Então, aqui tem que encontrar M e B. Aí você tem a Y no chapéu. Então, a equação da reta de regressão é dada por Y no chapéu igual a mx mais b, onde M é dado por isso e B é dado por isso. Como eu expliquei para vocês, se você for anotando tudo quando você for calcular R, você já tem tudo na mão, tá? O M, isso foi calculado no item 1, lá de A, item 2, item 3, item 4, e aqui você usa o item 1, né? Porque é o que está no item 1 ao quadrado. Bora subir lá. Olha lá. Soma dos x, soma dos y, soma dos xy, e a soma de cada... A soma... Eleva o x ao quadrado e soma ele, né? Ok. Aí faça a substituição, vai chegar em 7,451. 451. 7,451. B. Y barra menos mx barra. Isso aqui foi calculado, deixa eu mudar a cor ou apagar. Isso foi calculado no item 1, lá de A, isso no item B, e isso a gente acabou de calcular na linha de cima. Então, basta dividir por 9, basta dividir por 9 aqui, fazendo a substituição, vai chegar em 37,449. Então, a equação fica assim, ó. Y chapéu igual mx mais b. Agora, vamos para o item D. Tem a ver com o gráfico, não tem? Construa um diagrama de dispersão com os dados da tabela e represente a reta de regressão. Vocês podem estar indo, por exemplo, no GeoGebra, plotando cada um dos pares ordenados e depois, né, utilizando a equação ali da reta para desenhar a reta de regressão. Eu vou fazer aqui usando o LibreOffice Calc e alguns comandos para já sair mais direto, né? Fica mais simples o caminho para a gente aí, fica mais curto. Tá aqui. Eu vou agora fazer isso no LibreOffice Calc para vocês. Pessoal, posso fazer aqui para confirmar as contas com vocês, mas depois, para desenhar o gráfico, eu vou só precisar dos dados, só o que está nessa tabela aqui. Ó. Olhando para essa tabela aqui, a gente já vai fazer tudo. Então, deixa eu abrir aqui. Cadê? Acho que é isso.
Não compartilhou? Vou tentar de novo. Agora foi. Então, ó, aqui estão os dados, né? Já está tudo feito. Eu vou apagar e fazer de novo com vocês para chegar nesse valor de R. Então, aqui você tem os pares, né? XY040, 251, 464 e assim por diante, tá? Quero fazer a soma dos X. Clico aqui nesse somatório, já me deu a soma, 42. Seleciono aqui os valores de Y, clico aqui na soma, já me deu 650. Quem anotou pode ir comparando, se chegar em algum diferente, só avisar. Aqui eu quero x vezes y, eu coloco igual, clico aqui em A4, tem que multiplicar pelo y correspondente, está em B4, então eu coloco aqui o símbolo de multiplicação por B4, Enter. Agora venho aqui, seguro na cruzinha e puxo para baixo. Fechou? Vou só confirmar, por exemplo, aqui esse 7 vezes 90. Então tem que ser A11 vezes B11. Clica aqui, duas vezes, apareceu, ó. É o A11 vezes B11. Então, tá tudo certo. Vou fazer a soma. Seleciono eles aqui. Somo. Ok. Aqui é x ao quadrado, então, igual. O primeiro x aqui, A4, igual. Ele vezes ele. Enter. Aí vem aqui, apareceu a cruzinha, eu puxo. Vão aparecer outros valores, né? Por exemplo, aqui, 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. Está tudo certo. Aqui para y, mesma coisa, igual 40 vezes 40. Então, B4 vezes B4 igual 1.600. Tá? Vem aqui, apareceu a cruzinha, eu puxo. Então, aí os valores. Esqueci de somar, né? Deixa eu somar aqui. Somei. E somei. Tá bom? Então, acredito que os valores bateram. Tá? Pessoal, aí, só jogar nas formas para encontrar o R, para encontrar o M, para encontrar o P, tá? Vou encontrar o R usando o comando do LibreOffice Calc aqui com vocês, tá? Então, vou apagar isso aqui para vocês verem que não precisa disso. O R. O R, pessoal, ele é igual... Deixa eu usar aqui, né? Eu vou abrir aqui. F de X. Aí você digita Corel. Clica aqui e vai aparecer aqui, ó. Retorna o coeficiente de correlação. Aí você clica aqui em próximo, aí tem dados 1 e dados 2. Então, eu vou clicar aqui, ele encolhe, eu seleciono esses dados, voltou, clico aqui e seleciono esses dados. Volto lá, pronto, selecionou os dados, dou um OK, R era 0,968. Aí, R é 0,968. Então, veja, utilizar o LibreOffice Calc, você só precisa dos dados. Penso que se você tivesse 1.000 dados, aqui ia sair rapidinho assim, no braço, ia demorar um pouquinho, né? Tá bom? Então é importante aprender a mexer nos programas, seja no LibreOffice Calc, seja no Excel, seja em outro. Tá? Lembrando que se você muda de programa, pode ser que o comando mude. Aí você tem que dar uma olhada aí, qual que é o comando. Para calcular o MB, vocês podem utilizar os valores, mas veja como eu vou fazer aqui. Eu vou selecionar os dados já para construir o diagrama de dispersão. Selecionei os dados, vem aqui em cima, nesse símbolo que aparece inserir gráfico. Vou escolher dispersão, né, reta, próximo. Primeira linha como rótulo. Deixa eu ver, isso. Próximo, próximo. Título, vamos ver que título que estava lá. É igualzinho? Horas de estudo no eixo X, horas de estudo no eixo Y, tá? Pontuação no teste. Vou colocar um título aqui, né? Diagrama. Ok, finalizei. Tá aqui.
Aí vocês vão falar, professor, mas aqui ficou meio estranhinho, né? Porque os dados são próximos. Pessoal, olha lá pro 5, 69, 73, 75. Vou diminuir aqui um pouquinho, aí vocês vão ver que eles vão ficar mais longinho. Aqui, ó. Deixa em 0,15. Se eu diminuir mais, depois eu aumento, então. Vou fazer assim, ó. 0,10, tá? Acho que dá para ver aí, passando o mouse pelo menos por cima, tá? Eu acho que assim fica um pouquinho para vocês estarem olhando, tá? Então eu vou clicar aqui e vou aumentar de volta. Pelo menos 0,15. Aí. E a reta, né, que eu falei que ia construir mais fácil com vocês aí, né, mais direto, mais simples. Olha aqui, clica com o botão, eu sou destro, vou clicar com no botão direito do mouse, vai aparecer aqui, inserir linhas de tendência, tipo, quero linear, e vou aqui mostrar a equação. Olha lá, vou deixar 3 casas aqui depois da vírgula. Deixa eu ver aqui. Acho que é aqui. Ah, deixa eu ver. Ok. Aí, se vocês olharem, são os mesmos valores que a gente determinou lá. O M é o que acompanha o X aqui, o 7,451, e o B é o 37,449. Vamos olhar lá? 7,451, ok, e o B, 37,449. Então tá aqui. Olhando aqui, sabendo o significado, você sabe quem que é o B e quem que é o M, pessoal. Então vejam, eu fiz aquele exercício lá em poucos minutos aqui. Se eu tivesse 1.000 dados, teria gastado basicamente o mesmo tempo, né? Ia demorar talvez um pouquinho mais, porque o programa ia ser, eu acho que imperceptível para a gente, mas é porque o programa ia demorar um pouquinho mais, talvez, para fazer as contas, tá bom? Mas como não é nada muito pesado, eu acredito, ia rodar tranquilamente, tá? Ok, voltando aqui. Então, pessoal, só para concluir aqui, nosso livro-texto é o livro Estatística Aplicada, do Larson e dos autores Larson e Faber, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Alguma dúvida? Sim, não? Tranquilo? Pessoal, o que eu separei para mostrar para vocês era isso. Volto a lembrar que é importante dar uma olhada no livro-texto. É claro que lá está bem mais completo. Aqui eu tentei pontuar algumas coisas de 2 capítulos, né? Então não tem como passar tudo, né? Eu vou disponibilizar esse material para vocês. Deixa eu só colocar aqui no Drive. Isso, tá aí o link, pessoal, quem quiser baixar o material. E não esqueçam de fazer as atividades avaliativas, pessoal. Estão lá no ABA, olhem as datas, confira as datas, não deixe para a última hora para conferir datas, porque talvez você se engane, tá bom? Confere agora, se programa, se planeje para fazer as avaliações. Lembrando que, se eu não estou enganado, as atividades avaliativas da unidade 1, 2, 3 e 4 possuem 2 tentativas. A avaliação regular, uma tentativa, tá bom? E a avaliação de recuperação também vai ter uma tentativa, tá bom? Pessoal, Professor, eu oi? acho que a regular não abriu ainda. Não, ela abre no mesmo dia e fecha, abre e fecha no mesmo dia.
Se eu não me engano, é dia 18 ou é dia 17. Dia 18, eu acho que a gente comentou aqui no começo da aula, né, pessoal? Eu respondi uma questão. A primeira já eu respondi. Eu quero ver se essa semana eu já finalizo as outras. É, é, aconselho não deixar tudo para o dia 18, pessoal, porque senão vocês vão ter aí várias atividades para fazer. Aí talvez essas que têm duas tentativas não vai ter tempo suficiente para você voltar, estudar o que você acha que pode melhorar e refazer elas, tá bom? Vamos fazendo, aí faz uma, faz outra, faz uma, faz outra. Você vê se você já fez as quatro e deixa a avaliação regular para o dia 18. Deixa só ela para o dia 18, tá bom? Pessoal, da minha parte, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Como eu comentei no primeiro dia, né, não sou formado em estatística, não tenho nenhuma especialização em estatística, então espero que vocês tenham aprendido. E se errei alguma coisa aí, eu peço desculpa, né? E estou tentando, a cada vez que leciono a disciplina, dar uma melhorada aí, tá bom? Então, se não tiverem dúvidas, perguntas, comentários, eu acho que a gente pode finalizar a gravação por aqui e daí finalizar a aula e a gravação, né? Tá bom? Beleza, então, pessoal, tudo de bom para vocês. Desejo aí um bom curso para vocês, que vocês tirem uma boa nota nas atividades avaliativas. E a gente vai se vendo aí no curso, tá bom? Tchau, tudo de bom para vocês. Vou finalizar aqui, pessoal. Boa noite.